Olá, sabe aquela leitura que marca a sua vida? Essa com certeza marcou a minha e tenho certeza que marcou de muita gente. Bom, antes eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, a todos que estão chegando aí, a todos esses inscritos novos, os nossos inscritos já que vêm acompanhando há um bom tempo. Eu queria agradecer também aos que estão vindo do Instagram, né? A gente tem aí um crescimento legal no Instagram também e muitos ali dos que me acompanham no Instagram estão vindo também me acompanhar aqui agora no YouTube. E eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença e pelo aquele carinho, e é o que motiva a gente a continuar trazendo bons conteúdos para vocês, né? Muito obrigado a cada um de vocês aí e continua dando aquela força, aquele comentário e vamos lá. E se você é novo aqui no canal, chegou recentemente no canal, seja bem-vindo também, se inscreva, deixa aquele comentário. Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Esse é o livro A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Esse livro foi publicado em 2001. A Suma traz para o Brasil esse livro, então, em 2007, com 399 páginas. Mas antes de entrar na história desse livro, temos que contar um pouco a história do Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nasceu em 25 de setembro de 1964. Já em 1993, Carlos Ruiz Zafón ganha o prêmio de literatura com o seu romance O Príncipe da Névoa, que foi sucesso e traduzido em vários países. Mas foi em 2001 que ele começou a sua obra-prima, com A Sombra do Vento. Logo depois ele fez O Jogo do Anjo, de 2008. Em 2011 veio O Prisioneiro do Céu e em 2016 O Labirinto dos Espíritos, fechando essa quadrilogia. Bom, sim, uma quadrilogia. São 4 livros que fecham a série O Cemitério de Livros Esquecidos. O curioso dessa quadrilogia, que o próprio Zafón diz em uma entrevista, que ele forma um labirinto, né? Esses 4 livros formam um labirinto. E cada um desses livros seria uma porta de entrada para esse labirinto. Ou seja, não importa a ordem que você lê essas 4 obras, elas vão se unir e transformar num grande labirinto, né? Então, se você pode começar pela ordem cronológica ali de lançamento, que seria A Sombra do Vento, mas você pode pegar o de 2016, o Labirinto dos Espíritos, e começar a ler por ele. Então, não tem uma ordem, você pode ler qualquer ordem que você vai sempre vai entender a história completamente, entendeu? Então ele é um grande labirinto e cada livro é uma porta de entrada para esse labirinto. Eu comecei pela Sombra do Vento, até porque eu já tinha esse livro. Eu já adquiri os outros 2, que eu já vou ler na sequência esse ano ainda. Pretendo trazer aqui vídeo para vocês também. E depois eu vou estar correndo atrás, com certeza, do último, né, que é o Labirinto dos Espíritos, para terminar e fechar essa quadrilogia. Claro que depois que fechar essa quadrilogia, eu vou fazer um vídeo sobre a quadrilogia, sobre a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas a princípio vamos falar um pouquinho sobre A Sombra do Vento. Bem-vindo ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Liberado da sua cela na estante, Oliver exalou uma nuvem de pó dourada. Satisfeito com a escolha, refiz meus passos no labirinto, levando meu livro debaixo do braço. Com um sorriso impresso nos lábios, talvez a atmosfera enfeitiçada daquele lugar se tivesse incorporado a mim. Mas tive certeza de que aquele livro estivera me esperando ali anos a fio. Provavelmente, desde antes de eu nascer. Esse é um trecho do livro, que dá uma real noção do que a gente vai encontrar nessa leitura. Esse livro se passa aí numa Barcelona gótica, né? Com algumas feridas ainda latentes. Se passa ali entre 1945 e 1949 e vão acompanhar aí a jornada do nosso personagem principal, Daniel Saint-Péry. E também acompanha aí o crescimento dele, né, durante essa jornada, né? Então o crescimento mesmo do personagem, né? Crescimento de pessoa mesmo, de criança para adulto, né? Toda aquela fase do Daniel. Ele vai passar por essa fase e outros personagens também vão aparecer na história, contando fatos do passado. Então esse livro se passa em 3 períodos, vamos dizer ali, né? Então algumas memórias em flashback aí de passado de personagem, a história começando ali dele criança e ele crescendo durante a história. Então ele vai crescendo durante a história
com essas memórias desses outros personagens, vai construindo toda a narrativa e vai chegar todo na história completa do livro, né? Vai chegar no final do livro com essa história narrada desde quando ele é criança até quando ele é adulto e tendo algumas memórias aí de alguns personagens. Uma das coisas que me impressionou bastante com a escrita do Zafón era a construção dos personagens, né? Então são personagens com uma veracidade bacana, né? Uma carga de veracidade aí nos seus personagens e também ali umas personalidades fortes, né? Então são personagens que têm ali umas personalidades fortes. Desses personagens se destaca Fermín. Fermín é um morador de rua, né, que tem um passado ali com a ditadura, né, então ele mora na rua justamente para se esconder desse passado, né, para tentar evitar esse passado, que com certeza esse passado vai estar à procura dele, né, vamos dizer assim, e ele acaba indo trabalhar para o pai do Daniel, né. O pai do Daniel ele tem ali uma livraria, né, então ele vai trabalhar com o Daniel e o pai numa livraria. O Daniel, quando pequeno, né, logo no começo do livro, né, conta que o pai do Daniel, né, o dono da livraria, leva o Daniel para um lugar chamado um lugar secreto, né, um lugar em Barcelona mesmo, um lugar secreto. Pena que é fictício, né, adoraria conhecer esse lugar, mas é o cemitério dos livros esquecidos, né? Esse cemitério de livros esquecidos é um grande labirinto cheio de livros raros, livros que foram condenados, livros que caíram no esquecimento, livros que saíram de circulação, ou livros que realmente caíram no esquecimento, livros raros, né? Então esse cemitério do livro esquecido é como se fosse uma sociedade, né? Só entra quem é convidado. E o pai do Daniel leva o Daniel, ainda pequeno, né? Leva o Daniel ainda criança para esse lugar mágico. E dentro desse lugar, o Daniel, na verdade, quando você entra nesse lugar, quando você é convidado nesse lugar, você tem que pegar um livro e esse livro você vai cuidar desse livro, né? Você vai como adotar um livro, vamos dizer assim. Então você vai adotar esse livro, vai ter um livro que você vai pegar e esse livro você vai cuidar dele pro resto da vida, né? Então é o seu livro, é o livro que você não pode deixar cair no esquecimento, é o livro que você tem que cuidar dele, né? Então o Daniel vai lá, persegue lá ali dentro daquele corredor e acha um livro, puxa o livro e fala, esse livro que eu escolhi, né? E ele escolhe um livro que tem um nome, A Sombra do Vento, de um autor chamado Julian Carax. Ao escolher esse livro, ele começa a ler esse livro, ele leva o livro embora para casa, começa a ler esse livro e ele se encanta pela escrita do Julian Carax, né? Julian Carax. Ele se encanta por essa leitura, pela escrita do Julian Carax. Então ele fica curioso, ele quer saber tudo sobre aquele escritor, né? Então ele vai pesquisar, vai procurar saber outras obras, né? Sem muito sucesso, não vai encontrar muito, né? Bom, até aqui o livro, o Zafón faz uma grande homenagem a nós leitores mesmo, né? Então quem nunca, né, tem aí seu autor favorito, né? Quem nunca tem seu autor favorito, que quer acompanhar tudo, que quer ver todos os lançamentos, que quer ver tudo, né? Então, esse livro faz uma grande homenagem a isso, uma grande homenagem a nós leitores. Até nesse ponto aqui, até no começo do livro, faz uma grande homenagem a nós leitores. Bom, depois disso entra o Fermín na história, né? Aí que entra o Fermín na história. E o Fermín vai ajudar ele a desvendar todos esse mistério sobre o livro, sobre Julian Carax, e também vai ajudar ele ao crescimento pessoal dele, né? O crescimento de essa fase de criança para adulto, né? Então toda essa jornada que ele vai passar, o Fermín vai estar ali do lado dele. É claro que o Fermín tem os seus problemas para resolver, né? Tem o seu passado que assombra, né? Que assombra ele, né? Que persegue ele. Então ele vai ter que ali viver esses dois momentos aí, né? Tanto ajudar o Daniel a crescer mesmo pessoalmente ou a desvendar todo o mistério do livro, como também o Fermín vai ter que se livrar aí do seu passado que está em busca dele, né? Vamos dizer assim. Então, outra coisa bacana também da escrita do Zafón, eu não li os outros livros ainda, então como eu disse, eu ainda vou ler os outros livros, então eu não li os outros livros, eu não sei como que vai ser isso nos outros livros ainda, né? A sequência disso nos outros livros, ou o desenrolar disso, né? Mas os personagens femininas dele é muito bom, os personagens femininos dele,
tem ali as personagens femininas têm uma importância na trama assim fundamental, tanto na construção como na solução da trama, né? Então tudo acontece ali em volta das personagens femininas do livro, né? É claro que a história se passa numa época 1945, 1949, ali até 1950, então tem essa fase aí, é uma outra época. Então a própria Europa passava numa mudança aí, né? Esse livro se passa aí nesse período aí que é chamado de entre guerras, né? Que seria entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então esse livro se passa nessa época aí, nessa época de entre guerras, né? A Europa, né, passa por um período meio complicado aí, né? Tem aí o surgimento aí de regimes autoritários, né? Como por exemplo na Alemanha, né? Na Alemanha com o nazismo, né? Derrubando a República de Weimar, o Mussolini na Itália, né? Então você tem o surgimento também aqui do Getúlio Vargas aqui no Brasil. E na Espanha se passa aí uma grande guerra civil, né? A Espanha, nesse período, ela sofre com uma grande guerra civil que destrói praticamente a Espanha quase inteira. Tanto é que a Espanha não entra na Segunda Guerra justamente por isso, ela já está destroçada, né? O que ela vai fazer numa Segunda Guerra? E o próprio ditador ali, o Franco, né? Ele teve apoio ali da Alemanha, teve apoio do eixo ali, teve apoio né, dessa época também, e fez com que ele tivesse sucesso e ficasse ali na ditadura por um bom tempo, né? Então o livro se passa dentro desse período, então ele traz um pouco dessa carga, né? Então traz um pouco dessa carga dessa Segunda Guerra, propriamente dita, a Espanha não entrou na guerra, mas fez parte ali a própria Guerra Civil Espanhola, destroçou a Espanha e isso transpira no livro, né? O Zafón traz isso para o livro e traz muito bem a própria parte do Fermín mesmo, com a ditadura. O que acontece com a história do Julian Carax, né? Que mais para frente eu vou explicar um pouco sobre toda a história dele está sendo apagada, os livros dele estão sendo queimados. O próprio Zafón traz isso como as obras do Julian Carax estão sendo queimadas mesmo, né? Então, um pouco de alusão também ao nazismo lá na época, se eu não me engano, 10 de maio, que foi a grande queima de livros na Alemanha, né? A grande queima de livros foi 10 de maio. Então o Zafón traz isso ali, um pouco disso no livro, né? Que as obras do Julian Carax estão sendo queimadas, perseguidas, destruídas, né? Então tem tudo esse contexto ali dentro desse livro. Então é um livro que tem bastante história, bastante contexto, bastante camadas, vamos dizer assim, né? E também outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro foi o número de referência que Carlos Zafón traz. Traz muita referência. Traz referência de Pablo Neruda, Alexandre Dumas, ou Dumas, né, como falam, né, ou pronúncia. Tem ali também o próprio ditador Franco, a espiã, a bailarina espiã Mata Hari, tem também Júlio Werner, tem também até uma menção também à Minha Luta, né, ao livro Mein Kampf do Hitler também dentro desse livro. Então tem várias referências ali de personagens, Victor Hugo também, tem uma passagem do Victor Hugo muito importante no livro também, e os lugares também, né? Então tem vários lugares ali da Espanha, as rampas, todas as praças que falam ali, a rua Tibidabo, que é mais ou menos como se fosse uma Paulista aqui em São Paulo, né? Ou uma rua ali de casarões, né? Então tem toda essa ambientação e ele narra essa ambientação muito ali no livro, né? Até a própria capa do livro, né? Se a gente olhar a capa do livro, tem uma rua na Espanha. Eu vou até colocar aqui a imagem, que é muito parecida com a capa do livro, né? Então todas as capas do livro tem esse ar de neblina, né? De um ar mais gótico, né? Da Barcelona, mais gótica. E também tem ali o chafariz de canaleta, né? Que é uma espécie de bebedouro público, né? Aqui no Brasil a gente já teve isso também aqui no centro de São Paulo, esses bebedouros públicos, né? Recentemente, há uns meses atrás, aqui, acho que dezembro de 2020, um amigo meu, né, o Renato, ele faz cenografia, né?
e eles fizeram no centro de São Paulo um desses chafariz, né, o chafariz de Tebas. Eu vou até colocar aqui algumas fotos dele aqui, né, do chafariz que eles fizeram, e ali uma réplica, né, uma réplica de como era o chafariz ali no centro de São Paulo mesmo, né, o primeiro bebedouro público, a primeira água potável, né, a primeira fonte de água potável da cidade de São Paulo, né. Então eles fizeram ali uma reconstituição, né, ou uma réplica mesmo, né, do que era, né. Eu até fui lá, tirei umas fotos, tudo lá, mas é isso, o amigo Renato, né, um abraço Renato, né, Renato ele faz cenografia, então o Renato, amigo do coração da gente aí, um abraço aí, Renato. Esse livro funcionou muito bem para mim, então é um livro que com certeza entrou dentro dos meus favoritos, né, um dos livros dos meus favoritos. Carlos Zafón também entrou aí pro galeria de escritores aí favoritos também, né? Com certeza a escrita dele é genial, a escrita dele é envolvente, você lê, você fica curioso com a história, você fica curioso com o que vai acontecer na próxima página. A construção dos personagens é muito boa, né? A ambientação muito boa, várias referências, então é um livro que com certeza eu tenho certeza que os outros livros que eu ainda não li, eu tenho certeza que os livros que eu ainda não li, eu não vou me decepcionar, porque pelo que eu acompanhei dessa leitura, o que eu vi dessa escrita aqui, é uma escrita genial, sabe, é uma pena que o ano passado a gente perdeu ele, né, 2020, Carlos Luiz Zafón faleceu. Eu já vim acompanhando o Carlos Luiz Zafón há um tempo, né, já vim até adquirindo as suas obras. Eu queria ler todos os livros quando eu tivesse a quadrilogia completa, né, tivesse completado a quadrilogia. Acabei pegando o Sombra do Vento, né, para ler. Logo assim em seguida, assim, tipo, falei, vou pegar logo para ler, né? E aí depois do falecimento, fiquei muito triste com o falecimento dele. Perdemos um gênio, né? Perdemos um gênio, porque como eu disse, eu não li os outros livros ainda, mas eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar com os outros livros. Eu vou entrar já lendo esses 3 livros, sabendo que eu vou ler grandes livros, né? Eu sei que esses outros 3 livros, junto com esses, são grandes livros que vão ficar para a história. Bom, aqui entra 2 pontos curiosos que eu queria trazer para vocês sobre não só o livro, mas a quadrilogia ali num todo, né? Primeiro que eu vi uma entrevista do Carlos Luiz Zafón, que ele diz que não autoriza as obras deles ser transformado, adaptado para o cinema ou para a série que seja, né? Então ele diz que esse livro é uma grande homenagem para nós leitores e que ele queria que ficasse apenas como livro mesmo, que não precisasse da adaptação no cinema nem na série, né? Então que isso ficasse apenas para os leitores, né? Eu achei bacana porque é uma grande homenagem para nós leitores, né? É uma grande homenagem para nós leitores. É claro que pelo que eu li aqui daria um excelente filme ou uma excelente série, né, se caísse na mão de um diretor bom, mas isso eu precisaria ler os outros 3 livros ainda para saber o que poderia fazer ali de especial nisso. Porém, a gente tem que respeitar a vontade dele de não transformar isso em filme e deixar apenas para nós leitores conhecer essa história que é genial. Bom, outro ponto curioso é que dentro desse livro aqui, que como eu disse, conta a história de queimar os livros, né? Queimar os livros do Juliano Carax, que é o personagem lá fictício, que é o escritor do livro A Sombra do Vento fictício, né? Então, de queimar todos os livros, né? Uma forma de apagar a memória, uma forma de apagar a existência do Juliano Carax, né? Então tem uma perseguição aí sobre as obras dele, né? Estão sendo todas queimadas. E um próprio trecho do livro diz que enquanto alguém lembrar da gente, a gente vai existir, né? Então é bem filosófico isso dentro do livro, que enquanto a gente for lembrado, a gente vai existir, né? Bom, isso é muito comum na literatura, né? Então a gente tem vários livros aí que a gente não esquece, livros que passam gerações, livros que transcendem aí a época, né? A gente tem livros aí escrito muito tempo atrás, que a gente até hoje é clássico, a gente lê, relê e passa para as próximas gerações. Bom, isso acontece também com escritores, né? Então temos muitos escritores aí que ele transcende gerações e vai continuar aí por muitos anos ainda falando deles,
né? E sabemos que jamais vamos esquecer deles, né? Através disso, jamais vamos esquecer deles. Através dessa memória, jamais vamos esquecer deles. Bom, eu fiquei impressionado porque Carlos Ruiz Zafón entra dentro desse contexto, né? Então Carlos Ruiz Zafón nos deixou, né? Ele nos deixou, mas com certeza nunca vamos esquecer dele, porque o que ele deixou aqui escrito, o que ele deixou nesse livro é genial. Então sabemos que esse livro aqui vai entrar aí para o hall dos livros obrigatório aí de leitura para quem quer falar de literatura, né? Vai ser obrigatório, esse livro vai ser obrigatório para quem futuramente vai falar de literatura. Então a gente vai passar para gerações, assim como eu sei que muita gente já leu esse livro, leu a saga toda, e que tenho certeza que, como para mim funcionou muito bem esse livro, deve ter funcionado muito bem para vocês também. E é um livro que é genial, então a escrita dele é genial, né? Eu estou muito curioso para ler os outros livros, né? Bom, e é isso, né? Pra gente, sabemos aí que o Carlos Ruiz Zafón não será esquecido, pela gente mesmo, pelos leitores mesmo, o Carlos Ruiz jamais será esquecido, né? Que onde ele esteja, que ele descanse em paz, que ele tenha feito uma passagem boa, que ele descanse em paz e que, com certeza, vamos continuar aí passando para frente, para gerações e gerações, essa obra de arte, essa obra-prima que é A Sombra do Vento. Bom, era isso. Eu não quis entrar muito em detalhes do livro para não estragar a experiência, né, de quem vai ler esse livro, né? E pretendo ler logo os outros livros e trazer aqui para vocês. Bom, já entrando um pouco nesse assunto, né? O próximo livro que eu vou fazer a resenha é do Amor Gelato, né? É o próximo livro que eu vou fazer uma resenha, né? Vai ter uma resenha aí de história também que eu vou trazer aí, também já estou preparando aí o roteiro para uma resenha de história. Bom, e o livro que eu estou lendo agora recentemente é O Senhor da Chuva, né? Eu estou lendo O Senhor da Chuva, provavelmente vai vir resenha dele também lá na frente, tá? Então só para deixar aí o que virá para as próximas aí, né? O que virá aí nos próximos vídeos, né? Então é isso. Bom, desde já um muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez agradeço a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Mais uma vez agradeço a vocês que já são inscritos aqui no canal. Não esqueça de comentar, né, o que você achou do livro, quem já leu, né, deixa aquele joinha lá no final do vídeo, né? Comente aí o que você achou do livro, se você já leu. Se você não leu ainda, qual a expectativa para ler ele. E vamos lá, vamos continuar aí levando para frente aí as obras do Carlos Ruiz Zafón, né? Vamos continuar levando para frente aí e levando para as próximas gerações. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. El laberinto de los espíritus es la culminación de un largo proceso de creación que me ha llevado prácticamente 16, 17 o casi 18 años en que he escrito estas 4 novelas, y este ha sido un poco el momento más gratificante para mí, y confío que también lo sea para los lectores, porque es el momento en el cual todo el esfuerzo, todo aquello que se ha ido construyendo con los años, los personajes, las atmósferas, las aventuras, las tramas, las subtramas, finalmente todo cuaja, todo encaja y el diseño del gran laberinto de historias finalmente cobra sentido. En ese sentido, para mí ha sido pues una gran aventura el poder completar y acompañar a los personajes hasta el corazón de la intriga, del misterio que se esconde en el cementerio de los libros olvidados. Y bueno, y ahora me ha quedado un poco esa sensación, ¿no?, del trabajo hecho y el alivio por un lado, y por otro lado también la pequeña tristeza de despedirme de estos personajes que de algún modo también se quedan con uno para siempre.